É importante a gente pensar que os meninos que acessam o serviço de saúde, muitas das vezes, são meninos que vêm já de um histórico de várias violações de direitos humanos. Então, são meninos que foram violados desde do berço. Assim. Então, assim, muitos meninos não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso a uma moradia digna, não tiveram acesso, né, a uma escola, à cultura, né? Então são meninos que ficam muito expostos, e esses meninos que ficam muito expostos, é lógico que eles vão ficar em situação, né, onde eles vão ficar mais vulneráveis, sim, né? Tanto nas cenas públicas de uso de drogas, quanto nas comunidades, né, assim, o poder do tráfico. Então, o que a gente percebe que são meninos que às vezes eles não sabem quais são os seus direitos. Então, às vezes a gente fala assim com o menino assim, vamos tirar um documento de identidade. Aí o menino, nossa, mas eu nunca pensei em tirar o documento de identidade, nunca pensei em circular no centro da cidade. É muito louco isso, o menino não ter a noção do que é circular no centro da cidade, de ir até o centro para tirar um documento de identidade, porque muitas das vezes ele chegando no centro ele vai tomar um baculejo da polícia e aí ele vai ficar mal, e aí é isso, né? É empoderar esses meninos de que a cidade também pertence a eles e apresentar a cidade de uma outra maneira, de uma outra dimensão. Quando às vezes ele chega nesse serviço de saúde, eu acho que isso é reduzir a vulnerabilidade e o risco social. A partir do momento que a gente aumenta esse leque de possibilidades da qual ele pode ali acessar e conhecer. Por exemplo, o Palácio das Artes, né, que ele pode entrar no Palácio das Artes para ver quais são as obras que estão lá expostas, né, que ele pode entrar no shopping, então, né, que ele pode levar a namorada dele, né, ou o namorado, né? Então acho que essa coisa de fazer com que esses meninos ampliem o leque, se empoderem, dê um certo protagonismo, é fazer com que esse sujeito comece a repensar, inclusive, qual que é o uso que ele faz abusivo até das substâncias, sabe? Assim, tem um caso meu muito emblemático aqui, que a partir do momento ele tinha um sonho de trabalhar. E quando a gente consegue um emprego para ele tem 17 anos, quando a gente consegue um emprego para ele, que não é um emprego do tráfico de drogas, como olheiro do tráfico, ele começa a gostar desse emprego dentro de uma oficina mecânica. Ele começa a gostar de ir trabalhar. Ele começa a gostar de todo dia ir lá e ter alguma coisa para ele fazer. Ele começa a se sentir útil. E aí ele até vira para mim e fala assim, os meninos me chamam de formiguinha, sou a vulgo formiguinha. Me chamam assim, formiguinha, hoje eu sei o que é lixar um carro quando está batido. Então isso para mim é muito importante, porque eu estou aprendendo uma outra coisa, um outro rolê. E aí ele até fala que como ele está trabalhando, então ele não pode fumar todo dia maconha, porque se ele fumar todo dia e cheirar, como é que ele vai acordar no dia seguinte para ir trabalhar? Quando ele recebe o primeiro salário dele, eu fiquei extremamente preocupada. E ele fala assim comigo, sabe com o que eu vou gastar esse dinheiro? Eu falei, com o quê? Ele fala assim, metade do dinheiro é para minha mãe, porque eu tenho que ajudar minha mãe em casa. E a outra metade eu vou comer um churrasquinho, porque agora eu tenho dinheiro para comprar um churrasquinho para mim. Então vai sendo interessante quando a gente amplia esse leque de possibilidades para esses meninos, apresenta outras coisas para esses meninos, que são coisas, gente, que a gente fala assim de uma dimensão de que eles não têm realmente acesso, né? De realmente o que está ali para ele exposto e explicado para ele, inclusive para esse menino que é morador de uma área de periferia, de um aglomerado, né? Negro, pobre, de que sempre foi falado com ele que ele não poderia ser um trabalhador formal. Então, apresentar, dar minimamente a possibilidade de ampliar esse leque, eu acho que aí é o grande X da redução de danos na criança e no adolescente, quando você amplia esse leque de dar a possibilidade, de apresentar essa possibilidade para ele e de descobrir junto com ele também que ele pode sim ser um sujeito de escolhas, mas um sujeito de escolhas com responsabilidades,
que ele vai ter direito a acessar. Ele é um sujeito de direitos, né? Assim. Promover a circulação desses meninos e você tirá-lo um pouquinho, dar uma pausa com eles, entendeu? Daquele uso que eles estão fazendo, né? Saindo com eles para algum lugar, ou se não conversando com eles, fazendo essa pausa desse corpo. Eu acho que para mim é isso, sabe? Essas coisas sutis, porque a criança adolescente é muito sutil, né? Você tem que fazer algo muito sutil, assim, porque eles são adolescentes, gente, todo mundo já foi, né? Tem que ir no jeitinho, no manejo e fazendo com eles. A gente é conhecido mais como o que faz o corre, né? Os meninos do corre, porque a gente faz esse corre junto com o jovem para colocá-los em atividades no território e fora do território. Os meninos que já 15 anos, né, já começam, tia, eu tenho vontade de trabalhar, que é trem todo. Então a gente vai e olha a questão do trabalho também para o menino, pensando, né, na autonomia, dele também tá ocupando outros espaços que ele tem o direito também de estar ocupando. Eu já fiz um acompanhamento até como jovem, ele tinha acabado de fazer 18 anos, no presídio, né, e com o familiar dele na justiça, né, na defensoria pública. Algumas parcerias também para os meninos, por exemplo, Afonso Bege, né, que a gente traz eles aqui para fazer um dia de beleza com a galera, ou se não a Dora Alves, que ela veio da oficina de trança para os meninos, contação de história. Então o trabalho do articulador é algo muito amplo, assim, né? Não só limita em ver algo no território, mas é algo para além do território para ele, sabe? Tinha menino que não saía de casa. Ele não sabia circular, ou senão ele tinha medo de sair na porta da casa dele. Então a gente foi no passinho de formiguinha promovendo isso. Vamos ali na padaria tomar um café. Vamos ali na praça, sentar um pouquinho, nem que se for 10 minutos para ele, sabe? Vamos conhecer o circuito da Praça da Liberdade. Tem meninos que não conhecem o território onde que eles vivem, não conhecem os espaços onde que eles ocupam. E eu acho que a gente vem mais para ocupar e fazer isso para eles. Promover mesmo essa cidadania e promover essa ocupação deles nos territórios. O trabalhar para fora com eles é algo muito fantástico, que tem que ser feito mesmo, sabe? Os meninos vivem numa vulnerabilidade e numa situação tão difícil, né? Que às vezes a gente faz uma coisa assim, levá-los numa praça da Liberdade, ou senão num clube, para eles tem um efeito muito grande. O que a gente vê muitas vezes é que o Estado negligencia o próprio território, né? Porque, tanto assim, da redução de vulnerabilidades, o foco deveria ser o território, né? Nós temos aqui, por exemplo, crianças que trabalham no tráfico, né? Quando você vai ver a região, o local que essas crianças vivem, né? Você não tem alternativas em termos de trabalho, de lazer, de formação profissional, né? Belo Horizonte especificamente tem uma presença do Estado com instituições, com serviços e tal. Tem outras áreas que são terceirizadas, vamos dizer assim. Você tem uma presença enorme de ONGs, mas você não tem a presença do Estado. Então a gente vê que nesses locais, o que acontece? Algumas crianças e adolescentes são escolhidos, né, vamos dizer assim, para intervenções de assistência social, de educação, de formação profissional. E as outras crianças, que são essas marginais dentro da comunidade, elas não têm lugar, né? Então, Belo Horizonte tem alguns nichos, né? Algumas vilas, algumas comunidades, que a gente vê que essa vulnerabilidade ela é ampliada pela ausência do Estado com serviços próprios ou serviços, mesmo que sejam terceirizados, serviços que tenham um direcionamento, né, do Estado, né? E eu acho que tem uma outra comunidade aí de crianças e adolescentes
que não são esses que estão desligados no território, e que nem são esses que estão, por exemplo, aqui no CERSAM, em outras instituições. São meninos que, de alguma maneira, são acessados, né, que seja pelo Conselho Tutelar, que seja pela Justiça, pela polícia, mas que também, assim, não é oferecido nada. Você não tem uma oferta, né, de intervenção nesse campo da vulnerabilidade. Então, o que a gente vê, eu acho que é o mais grave, assim, muitas vezes a gente vê serviços com financiamento público, né, que trabalham na perspectiva de retirar o adolescente do território. Então é muito comum você ver um serviço centralizado, né, onde o adolescente, para poder acessar esse serviço, que seja acolhimento no campo da assistência, no campo da formação profissional, qualquer coisa dessa ordem, o sujeito tem que sair do seu território, né? Então acho que isso, do ponto de vista mais estrutural, é o mais grave. É a gente não considerar o território como um local assim, privilegiado de intervenção. O que nos falta é uma cultura mesmo do território como local mesmo de intervenção, como potencial do território, né? A gente precisava de empoderar esse adolescente em seu território. Não sei nem como falar com o que é o CERSAM. O CERSAM é muito, o pessoal é muito gente boa. Tem meus amigos aqui que gostam de conversar comigo, a gente joga bola, a gente vai fazer oficina, a gente come na hora certa, tem a comida na hora certa. Na rua a gente fica no frio e também tem muita briga. Eu vejo muitas pessoas falando assim que cai de droga, batendo um no outro. Então, o que eu tenho que falar da rua, que a rua é muito perigosa e eu já vivi na rua. 9 anos já comecei a usar o crack. Meu pai que me ofereceu o crack. E eu comecei a usar o crack porque eu vi meu pai e minha mãe usando. Aí, meu pai e minha mãe usando, eu peguei e chamei a polícia pra ir, os guarda municipal. Aí eu chamei os guarda municipal pra eles, pegou e foi pra delegacia, eu fui pro Conselho Tutelar. Aí, o que eu vivi? Aí eu fui pra rua de novo e vim na porta do João 23, na área hospitalar. E fiquei lá usando o Tinder. E chegou um certo ponto que tinha uma reportagem lá pra me gravar. E eu gravando, cheirando Tinder. E eu não quero isso pra mim, não quero isso pra ninguém.